Olá, gente! Vamos começando a live de hoje sobre os temperamentos na prática. Vamos esperar os convidados chegarem. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Começando hoje a live dos temperamentos com os colegas. Oi! Tudo bem? Tudo bem, Lu? E você? Também, tudo bom, graças a Deus. Ai, que ótimo. Tô vendo que o Silas já chegou também, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. A Karina já está chegando também, ela me mandou uma mensagem que ela teve um rápido imprevisto, mas já está chegando também para nossa live. Que bom. Ai, será que deu certo do Silas? Cadê ele aqui? Convidar. Muito obrigada pela presença de todos. Nossa primeira live da semana sobre os temperamentos. Nós decidimos fazer, né, Lu? Porque teve muitos pedidos, né? Tiveram muitos pedidos no nosso direct depois daquela live que nós Sim, fizemos. E as pessoas pediram que a gente fizesse uma live para cada temperamento. de cada, né, Jato? Mas é Então a importante gente falar também, né, Ju, que assim, não é por meio de uma live que as pessoas vão conseguir entender melhor, né, quem são. É claro que tem coisas que despertam e falam, nossa, eu tenho essa atitude, ah, isso aqui eu sou parecido, né? Mas realmente para se perceber precisa de se aprofundar na leitura mesmo, né? sim, um autoconhecimento, é um Sim, processo de autoconhecimento, né? Então, é assim, a gente está trazendo de um modo geral, até mesmo as características são gerais, né? Para as pessoas terem uma certa noção e falar assim, nossa, eu acho que eu me identifico. E aí vai em busca realmente do conhecimento, da autoobservação, e aí sim vai conseguir perceber se encaixa em determinado temperamento. Né? sim. E isso é muito legal para a gente se desenvolver e melhorar, né? No nosso relacionamento com as pessoas e no relacionamento com a gente mesmo, né? Que é muito, muito importante, né? Não só com as outras pessoas, mas com a gente mesmo. Entender, né? Nossa, por que que eu reajo assim? Por que que as coisas acontecem e eu percebo de determinada maneira, né? Então, o conhecimento do temperamento ele é muito legal por causa disso. A gente começa a entender de fato o que acontece aqui dentro, né? E Sim. como é que a gente pode melhorar isso, né? Como é que a gente pode amadurecer isso, essa percepção do mundo, né? Colocar isso a nosso favor, é esse o maior objetivo. Não, e o duro assim, né, Ju? Quanto mais eu leio, mais eu me identifico com o meu temperamento, né? E na verdade, assim, eu acho que dos quatro, talvez seja o mais temível dos temperamentos, entendeu? Você tá chegando aquela colérica aqui, misericórdia, já deixa os baldes prontos, né? E aí eu falo assim, ah, eu vou ler isso aqui também, para ver se de repente eu não sou colérica, se eu sou alguma outra coisa, né? Mas acontece que não Entendi. rola. Eu leio e Lu, vou vendo que eu sou muito. eu não estou conseguindo pôr o Silas. Será que tem algum convidar? Vamos ver. Pessoas podem ver. Entrar ao vivo, vamos ver se vai dar certo. Você foi pelo sinalzinho demais aí?
Você me enviou o convite, né? E deu tudo certo. Vamos ver se ele chega. Eu estou enviando o convite, mas ele acho que não está conseguindo responder. Ah, ele Silas, não tá comenta conseguindo entrar. aqui. Olha lá, É, não tá convida. conseguindo entrar, Ele Ju. falou que não está conseguindo? Falou. Ele pode Oh, meu solicitar Deus. também, né? E É, você manda. autorizar. Isso, Silas, manda para mim o pedido para entrar na live, por favor. Olha, eu tô vendo um povo entrar aí, é um povo que é meio colérico, eu tô achando, olha. A Magali tá dando uma dica aqui para ele entrar, sair e entrar de novo, para ver se dá certo, né? Sim. É aquela coisa que ele já deve estar assim, doido, como um bom colérico. As coisas não dão Olá, certo. ele tá falando Silas não pode participar, uai. Não consigo entrar, oh meu Deus. Gente, tenham paciência. É a nossa primeira live com 4 pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui. Vai Silas, dar tenta fazer certo. a solicitação para Boa noite, participar. Sálva. Linda. Tudo bem? Ô, gente, eu vou aproveitar, Ju, porque você está aí nesses trâmites, né? Porque Tá hoje eu sou bom. convidada, né, gente? Fala, hoje eu sou convidada. Então eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vai fazendo as lives, as pessoas vão dando dicas, assim, ah, por que que não faz isso, não faz aquilo? Então, uma dica que eu recebi foi, quando você for falar um comentário, fala quem fez, fulano, manda um beijo e tal. Só que assim, se a gente faz isso com um, a gente tem que fazer Tem com que todos, fazer né? com Tipo, todos. mandou beijo para fulano, para Beltrano não mandou. Eu sei que eu não sou a Xuxa, né, gente? Que ninguém tá sonhando em eu mandar um beijo ao vivo, entendeu? Só que fica aquela coisa assim, os comentários eles vão subindo, né? Então a gente tem que dar uma mexidinha assim para voltar num comentário que já passou. Então nem sempre a gente vê certinho quem que mandou, sabe? Eu acho que, especialmente na última live que eu fiz, que foi com a doutora Paula, né, com a juíza, assim, as perguntas eram muito importantes, assim, então eu fui tentando fazer todas para ela, sabe? No sentido de que todas eram muito de acordo com o que a gente queria realmente passar ali, né, na live. E eu queria poder Sim. fazer todas as perguntas para ela. Aí eu perguntava e não mencionava quem tinha feito, porque realmente às vezes a gente não consegue fazer todas, né, Ju? Eu tenho visto lives assim Foi. até que as pessoas desativam os comentários, mas daí eu também não acho legal. Acho que a gente pode tentar dar conta, mas às vezes não consegue tudo, né? Sim. Então, assim, Silas, você tá por aí? Silas, manda uma mensagem, porque eu não tô conseguindo te encontrar aqui. Vamos ver se ele manda uma mensagem. E não só isso, né, Lu? A gente não consegue falar e ler ao mesmo tempo os é, comentários. eu acho que a Aqui, gente Silas, vai estou. melhorando assim com o tempo. Olha lá, ele tá aí. Você não consegue me mandar o pedido para participar? Entrar ao vivo com o Silas, vamos ver. Ó, entrar ao vivo, vamos lá, por favor. Nossa Senhora passa à frente. Jesus, Maria, Eu José. não consigo solicitar. Que estranho. Será que só tem espaço para 2 pessoas? Como é que a gente sabe aqui? Oh, meu Deus. Como é que sabe isso? Convidado. Tem como convidar outra pessoa. Olha lá, convidado. Silas, dá uma olhadinha aí. Oh, meu Deus. Quer que eu tente sair para tirar essa dúvida, Ju? Se é Então possível faz convidar assim. mais pessoas, Tá bom. Faz tá? isso, Lu. Aí a gente vê se é esse o problema, e aí a gente vê o que faz depois. Tá bom. Bom, vamos lá. Silas, eu vou te mandar o convite de novo. Entrar ao vivo. Não tá conseguindo, não tô conseguindo. Ju, obrigada, querido.
Bom atendimento para você. Obrigado pela sua presença, viu? Entrar ao vivo. Silas, estou mandando o convite. Não está dando certo, Silas? Silas, consegue agora tentar enviar a solicitação? Eu já te enviei o convite. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela paciência. Não vão embora. Já já vai dar certo, se Deus quiser. Silas não está conseguindo entrar, a gente não sabe o motivo. Lu, manda você agora o convite para entrar, por favor. O pedido, né, para poder participar, para eu te adicionar, porque eu acho que o problema não era esse mesmo. A Karina chegou também. Vou mandar solicitação, visualizar. Karina. Eu já estou aqui de novo. Eba! Então também não sei, Ju, porque Eu para mim... não sei. Olha lá, a Karina. A Karina. Ô, gente. Oi, querida. Não fui a última. O Silas não está conseguindo entrar de jeito nenhum. Eu não sei o motivo. Ele tem que sair e entrar na live. Quando ele entra, aparece a mensagem ali para ele solicitar. Se ele sair e entrar de novo, acho que ele consegue. Acho que ele já fez isso e não está dando certo. Sério? É. Consegui, só sei dizer isso. Ai, Um que atraso ótimo, grande, mas querida. que bom que você estava. Maravilha. Foi um atraso providencial. Gente, eu não sei nem como é que eu desliguei o compromisso que eu tava. Eu só disse, gente, acabou o tempo, beijo, tchau. Oh, meu Deus. Obrigada, viu, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Queria muito estar aqui. Ai, Ainda que mais ótimo. encolerada, assim, do jeito que eu tô. Ah, imagino, gente, com 2 compromissos na mesma noite, tá pilhada, Coisa de colega. vai pegar no sono amanhã às 6 da manhã. Porque Exatamente. é triste que dói isso, viu? Quanto mais coisa você tem para fazer, mais coisa você faz e você não E consegue melhor, dormir, e mais rende. né? Você não consegue dormir. É o ó. E o dia fica muito mais gratificante. Não, você vai dormir com uma Termina o dia sensação assim, maravilhosa. Então, eu fiz um monte de coisa hoje. O dia que você não tem nada assim para fazer de obrigação, é um dia do tédio. Aqueles dias que eu mando mensagem no fim do dia assim para Ju e falo: Ô, Ju, que dia infértil que eu tive hoje. Será que é porque eu tô em casa, né? Porque contando aqui um pouquinho, né, da situação, né, Ju? Sim. Vamos começar? E aí o Vamos Silas entra, começar. gente? Então vamos, Sim, porque nós já Silas, temos aí os seguidores, né, já na live. esperando, né? E aí, cadê o moço? olha a colérica, já quer começar, já não tá mais com paciência para esperar. Não, não tem ideia. Para eu ficar calma, olha o que eu fiz, tá? Para eu ficar calma no compromisso anterior e poder tranquilamente entrar aqui, sendo eu mesma, e não aquela que lá era um congresso, então era tudo certinho e tal, né? Tinha que ter todo um protocolo e tal. Beleza, Para eu conseguir Silas. entrar aqui. Desculpa, olha lá, Karina, te interromper. Ele está dizendo que vai entrar pelo da esposa. Pode fazer isso. Acho que vai ser melhor. Vamos tentar pede fazer pra isso. entrar. E aí, enquanto eu tava, para eu conseguir ficar tranquila, eu fui tirando sapato, eu fui ficando, eu fui mudando tudo. Agora eu já tô bem, já coloquei sapato de novo, já tô mais tranquila.
Joia. Ótimo. Que legal. Vamos lá, vamos ver se dá para entrar. Gente, então enquanto o Silas está chegando, só vamos então dar uma rápida apresentação, né? Nós fizemos, né, há umas 2 semanas, 3 semanas atrás, acho que 3 semanas, né? Uhum. Algumas lives sobre educação e família, eu e a Lúcia, e foi muito legal, e as pessoas pediram muito para a gente fazer uma live para cada temperamento, né? Isso foi muito solicitado. E aí, então, a gente fez o convite para os nossos colegas, né? Especialmente para os meus colegas, e eu estou muito feliz que vocês tenham aceitado, estou muito feliz de estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre o temperamento colérico, né? Então, hoje a live vai pegar fogo. Cadê o Silas para me ajudar? A aguinha aqui da garrafa da cor vibrante. Pronto. Minha secou. A blusa vibrante, tudo vibrante. Legal. Eu vi, ó, a gente se preparou bem, ó. Olha, sem verdade. combinar. A gente combinou, verdade. Até a Ju botou uma cor aí, não é do temperamento dela, mas ela pôs em homenagem, né? Com certeza. Que legal. Então para dar uma introdução, né? O que seria então o temperamento colérico? Os temperamentos, eles são estruturas minerais, ou seja, fazem parte da gente, é algo hereditário, algo que a gente já nasce com ele, com o temperamento, né? Isso é algo que está sendo estudado, assim, há 4 séculos antes de Cristo, né? E isso vem sendo observado, tem uma tendência nas pessoas, né? E as pessoas acabam se identificando, então, com 4 elementos básicos, que seria, então, o colérico, o fogo, né? Por que fogo? Porque é o quente e seco, né? O expansivo, que expande, né? E, ao mesmo tempo, é seco, tem uma estrutura forte, né? Uma estrutura que é fixa, que é profunda, e que expande, né? E o fogo, veja só, quando ele é controlado, ele é essencial, né? A gente pode até dividir a história da humanidade entre antes e depois do controle do fogo, não é verdade? Então, o fogo ele é muito importante. E só que o fogo controlado, então, ele aquece, né? Ele nos ajuda, ele traz, ele é um instrumento, né, muito importante. Ao mesmo tempo que ele descontrolado, o que acontece? Ele destrói tudo, né? Incendeia, ele perde o controle, ele sai incendiando e destruindo tudo. Então, é esse o ponto principal que a gente tem que estar atento. Então, o colérico, ele também tem essa característica, né? Ele é um líder nato, ele tende a tomar a iniciativa, né? Ele é movido por desafios, ele é determinado, tem uma autoconfiança, até às vezes exagerada, não é mesmo? E muito independente. Então, é assim, até desde criança você percebe que é uma criança mais independente, mais determinada, né? Que às vezes ela não aceita a autoridade, né, de outras pessoas, porque ela se enxerga como a autoridade, né? Porque ele é um líder nato. Só que esse temperamento descontrolado, ele pode trazer certas características que precisam ser olhadas com cautela, né, e melhoradas, como, por exemplo, a impaciência, né, e a intolerância, principalmente com a dificuldade das outras pessoas, dos outros temperamentos. Então, por exemplo, o melancólico, ele tende a ser um pouco mais lento, mais pensativo, ele pensa muito antes de agir. De repente, o colérico fala assim, vamos lá, né? Eu quero resposta para ontem, né? E você tá aí pensando no que você vai fazer ainda, né? Também é muito teimoso. Por que é teimoso? Porque ele, lembra da autoconfiança? Ele acha que ele sabe tudo, que ele domina tudo e tudo tem que ser do jeito dele, né? Então, ele tem essa dificuldade com a humildade, de reconhecer que ele é limitado também, né? E que as outras pessoas também podem ter ideias boas, ou podem colaborar, né? Vamos pensar em um trabalho em equipe, né? O colérico, ele tende a dominar, a tomar a frente. Então, ele acaba sendo até mesmo insensível. Ele não consegue se colocar no lugar do outro.
Então, teria que estar trabalhando essa questão da empatia, né, de entender o espaço do outro, a importância do outro também na dinâmica. Gosta tudo do seu jeito e pode ser até mesmo manipulador, né? Então, vocês aí, coléricas, vão me dizer se isso que eu falei é verdade ou se é mentira, se isso corresponde ou não, por favor. Ju, vê se tu consegue, porque ele mandou ali, ó, Ju, não consigo solicitar aqui também. Tenta você convidar, achar nos convidados ali para solicitar. Eu já mandei, estou mandando, eu não sei o que Tanto está para. eu não sei o que está Ué. acontecendo. Eu não domino muito o Instagram, então não sei o motivo. Porque eu envio, aparece aqui, tá vendo? Eu enviei, estou esperando a resposta. Aí eu não sei qual o motivo de ele não conseguir entrar. Vai ter que comentar muito, Silas, para participar. Silas, vai comentando e eu vou falando o que você está comentando. Né? Infelizmente, eu peço até desculpas, porque é uma infelicidade, porque a sua colaboração aqui seria maravilhosa. Será que o Insta dele tá atualizado? De repente ele atualizar lá no Play Store, lá, se não muda de repente a forma. Pode ser. Tenta fazer uma atualização, Silas. Mas vamos continuar aqui. Ele vai fazendo as colaborações nos comentários e a gente traz isso também. Então, Karina, Lúcia, Karina, eu queria ouvir um pouquinho de você. Me fala, né, sobre você, o que você faz, né? Como é que você teve conhecimento sobre os temperamentos? Então, Ju, eu sou naturóloga, né? Eu atendo com psicoterapia clínica. Eu tenho instituto em Porto Alegre e atendo tanto no consultório, mas também a gente tem uma escola de práticas integrativas e complementares. Então, tem vários cursos de formação, né, de profissionais na área também. Como que eu conheci, o primeiro contato que eu tive com os temperamentos, na verdade, foi na faculdade, né? No meu curso de graduação de naturologia, a gente tem a disciplina ou a racionalidade médica da antroposofia, da medicina antroposófica. E os temperamentos, eles têm uma abordagem dentro da medicina antroposófica. Então, foi o primeiro contato, assim, com a teoria, né? O conhecimento de se identificar, porque na verdade a gente se vê no temperamento, né? Sim. E é exatamente isso. Quando tu fala assim, a criança colérica, a gente já percebe, né? A minha mãe, ela disse assim, eu nunca tive problema, ela sempre fala isso, nunca tive problema com a tua irmã, a Liana é calma, ela é pacífica, ela é tranquila, meio melancólica, acho que ela é mais fleumática, melancólica, não sei ainda, que ela mudou um pouco disso, foi se posicionando mais, então a gente fica um pouco de dúvida, né, porque os temperamentos a gente vai também aprendendo a lidar com aquilo. Sim. E ela disse, mas com a Karina, toda semana eu tinha que estar no colégio, porque eu não aguentava levar desaforo, eu não aceitava injustiça, eu debatia com o professor, eu defendia os colegas. E a minha mãe disse assim, que trabalheira, porque ela sempre tinha que estar lá, né, vendo o que está acontecendo. Eu estava sempre incendiando, né? E, claro, isso faz com que eu tenha características assim de desenvolvimento social, de fala, de comunicação, de liderança, que é tudo muito bom, mas a vida vai acontecendo e você vai vendo que certas situações pedem para que você controle esse fogo, esse impulso, né? Então eu ouvi muitas vezes já na minha vida coisas do tipo, você é muito, muito impulsiva, você determina tudo e os outros têm que fazer. Se não for do teu jeito, não serve. Essa impaciência com o ritmo e com o tempo do outro, às vezes a gente, de tanto atropelar os outros, né, você acaba percebendo, poxa, eu tô fazendo alguma coisa errada, né, eu tô machucando pessoas que eu amo porque eu tô atropelando o ritmo delas. E aí a gente começa a se dar conta de que esse fogo, ele precisa ser controlado, né. Mas onde eu mais percebi esse temperamento, o ser colérica, assim, Ju,
Tô falando com a Ju, né? Tá uma live dupla, desculpa. Tripla. E onde eu mais percebi foi no trabalho mesmo. Foi eu me ver enquanto estudando, fazendo faculdade de manhã, trabalhando tarde e noite na própria faculdade. Eu trabalhava no comitê de ética. Eu viajava todo final de semana de Florianópolis para Porto Alegre para ainda fazer a gestão da clínica aqui. Então eu tinha 2 empregos, trabalhava e ainda fazia iniciação científica, publicava artigo, fazia de um movimento quase que incansável, assim. Eu via que meus amigos, às vezes, para fazer um trabalho, eles tinham um sofrimento muito grande, um tempo muito diferente, né? Então, a gente começa a se identificar também nisso. Claro que tudo tem limite, né? Meu corpo físico não aguentou isso, né? Meu corpo não foi atropelado. Mas vou deixar vocês falarem, depois eu conto mais. Ah, tô adorando ouvir. Eu E também. você? E Tô você, adorando. Lu? Fala um Então, pouquinho de você. no meu caso, essa descoberta é muito recente, né? Como na nossa live eu comentei, né, Ju? E veja, se eu tivesse conhecido antes essa teoria dos temperamentos, eu teria feito muita coisa diferente. Então, assim, quando a Karina falou de quando ela era criança, né? Tem uma situação, e na verdade eu me lembro dessa situação. Na escola, eu entrei no banheiro dos meninos para bater num menino que ele tinha mexido com a minha amiga, né? E aí, o que que acontece? A minha mãe era da APM, né? Aquela famosa associação de pais e mestres que existia lá na década de 80, né? E então a minha mãe, ela ficava sabendo das coisas muito, quase que instantaneamente, assim. Nem tinha WhatsApp, mas ela ficava sabendo. Só que dessa vez ela não ficou sabendo, ela ficou sabendo só na reunião de pais. E aí ela foi no diretor, na época, o diretor seu Perseu, né? Falou assim: Perseu, como é que você não me fala que a Lúcia entrou no banheiro para bater no menino, que a mãe do menino veio me abordar aqui na reunião para falar? Ele falou assim: ela resolveu um problema para mim, que esse menino aí aprontava com todo mundo. Então eu nem falei nada, porque ela entrou lá no banheiro, ela botou ele na parede e o menino nunca mais mexeu com ninguém. Então, essa coisa assim, né? De resolver, de ser justiceira. Eu sempre tive. E assim, como, obviamente, como criança, eu não tinha nada disso ordenado, né? Eu também, teve uma menina também que mexeu com a minha irmã no balé, eu falei, você é uma ingaúda, não sabia nem falar linguaruda, você é uma ingaúda e ó, no estômago da menina. Então, resolvi as Oh, coisas meu Deus. assim. Chu, tá vendo? E você me chamou para sua madrinha, nem sabia que eu tinha feito essas coisas, porque eu te escondi isso. Então, assim, de criança tem essas coisas que eu lembro, né? E depois que eu tive os meus filhos, especialmente Alice e João, que são 2 coleriquinhos aqui, às vezes eu comentava mais do João, né, com a minha mãe, e minha mãe falava assim: isso é bem feito. Você tá pagando o que você me fez, sabe? Eu falava, nossa, mas do que minha mãe tá falando, né? Parece que eu não fazia essas coisas. Então, na verdade, o meu contato com os temperamentos mesmo, com essa teoria, aconteceu só no ano passado. E por quê? Porque, assim, eu trabalhei quase 20 anos no mesmo colégio, eu comecei como professora, né? Então, foram 10 anos como professora, e depois eu passei para coordenação, então aí você vê a característica também do temperamento, porque essa facilidade para liderar, para tomar iniciativa, então, assim, de um corpo docente enorme e muito competente, capaz, e alguns muito mais experientes do que eu, essa proposta surgiu para mim, de assumir a coordenação, né? Tinha outros professores que estavam há muito mais tempo no colégio, mas, assim, essa proposta foi feita para um professor que, não aceitando, por N motivos, falou assim, mas eu vejo nessa pessoa o perfil. Então, essa questão da liderança, de realmente coordenar, de ter iniciativa, de estar sempre pensando em projetos e dar um jeito de executar, né, por menores que fossem os recursos, eu estava lá e eu estava sempre inventando alguma coisa, porque eu preciso dessa motivação, sabe? Eu não posso ficar estacionada, eu preciso estar criando alguma coisa, sempre, e tendo muita coisa para fazer, né? Bom, veio essa coordenação, e na coordenação eu já não dominava mais
como eu podia dominar na minha disciplina. Então, eu tinha uma disciplina, 2 disciplinas, né? Que eu fazia do meu jeito, a coordenadora confiava, então ela dava essa abertura para eu reger como fosse, né? Então, eu era aquela professora mesmo, brava, carrasca, que até hoje eu encontro ex-alunos e eles falam assim, eu preferia apanhar do que ouvir um sermão seu quando você resolvia dar sermão, porque as suas palavras eram assim, como uma faca, né, no nosso coração, assim, nosso pescoço. Então, eu dominava. Quando eu comecei a coordenar, então, assim, eu não sabia nomear, né, que era uma ordenação do meu temperamento, mas eu comecei a perceber o seguinte, você lidera uma equipe, as pessoas são diferentes e não vai dar para você exigir que todo mundo tenha o seu ritmo. Então, assim, foram 10 anos na coordenação também, aprendendo a lidar com isso, né? Lidar que as pessoas têm tempos diferentes, mas não quer dizer que eu ficava, nossa, super tranquila. Então, olha, gente, o prazo para vocês me enviarem as provas e o simulado é de 15 dias. Só que eu queria que me enviasse hoje. E aí tinha os outros coléricos, como eu na equipe, que tinham me enviado ontem, antes de eu pedir. Entendeu? E eu achava aquilo uma beleza, porque eu já começava a montar tudo que eu precisava na minha cabeça. E aqueles que deixavam para o último dia, eu não podia falar nada, mas eu tinha vontade de falar, nossa, como você é lerdo. Você sempre deixa para o último dia. Eu já podia estar com esse simulado montado, já podia estar xerocado e grampeado. Mas eu, né, então assim, eu tinha que engolir, porque afinal de contas havia um prazo e a pessoa estava dentro do prazo. Só que para mim aquilo era, né? Então, uma pessoa sempre muito, eu sou muito pilhada. Aí o que aconteceu? Né? Deus planejou diferente de mim e no final de 2019 eu fui desligada da empresa e fiquei aqui em casa, né? Nessa situação rotineira, que para um colérico todas as minhas licenças maternidade, eu amava, porque eu amo o bebezinho Titico, eu amo. O que me matava na minha licença maternidade? Era a rotina, porque bebezinho é todo dia a mesma coisa, é acordar, é o TT, é a fralda, é o banho. Então, assim, eu falava, Jesus, quando que eu vou voltar a ter meu agito de novo? Né? Então, não era uma falta de amor com as crianças, é óbvio. Né? Senão eu teria tido 4, né? E também aceitaria os meus outros 3 que Deus levou para junto dele, com todo amor. Então, eu não teria tido vários, mas era difícil para mim. Né? Porque eu tinha essa rotina e essa coisa, e uma coisa que parece que você está fazendo o seu mínimo. Eu tenho essa sensação assim, nossa, eu não estou gastando a energia que eu tenho, né? E no ano passado, eu fui colocada nessa situação, né? E custou para eu encarar, né, Ju? Você sabe, porque a gente sempre conversou muito sobre isso. Custou muito para eu encarar. Que, olha, minha realidade agora é essa, né? E as minhas energias, elas precisam estar aqui com os meus filhos, né, com meu esposo. Então, essa sensação, assim, de dias improdutivos, né, de dias que eu tinha feito muito pouca coisa, porque naquele dia eu tinha, assim, olhado as aulas das crianças, porque pandemia tá em casa, né, eu tinha feito o almoço, eu tinha feito o que tinha para fazer ali, na rotina de um lar, que para outras pessoas, tem outras pessoas que acham que é muito que eu faço, porque, nossa, você tem 4, eu já fico louca com 1. E, ó, uma dica aqui, viu, gente? Quem tem um filho enlouquece mesmo. Porque quando você tem um, você foca naquele um e ele não tem mais ninguém sem ser você, seu esposo, né? Verdade. E aí, você acha que você tem que fazer tudo com aquela criança lá. Nem deixar ela brincar sozinha, você não deixa. Você acha que você tem que meter o bedelho lá na brincadeira da criança, que ela estava super criativa conversando com a amiguinha imaginária dela, e você foi lá e você atrapalhou a brincadeira dela, porque você acha que você tem que brincar o tempo inteiro com um filho único. Quando tem um monte, entendeu? Você já raspa com tudo, você fala assim, ó, agora é todo mundo lá fora brincando, se vira e vai brincar. Do que vocês vão brincar, não quero saber, não quero grito, hein? Não quero grito, quero brincadeira, não quero briga. Faço assim, né? E eles vão, os olhos instalados e vão. De vez em quando eu faço isso aqui. Então, assim, eu tive muito essa sensação. E em junho, o que aconteceu? O meu corpo me avisou, foi isso que a Karina falou, o seu corpo te avisa, o seu físico não acompanha. O meu corpo me avisou de que maneira? Com a minha paralisia facial, né? Que a condução das coisas não estavam como deveria ser. Então, assim, claro, eu sei que tem toda uma questão fisiológica para isso também, mas quando eu fui para a acupuntura, e aí a acupuntura você falou assim, olha, Lúcia, na medicina chinesa, a paralisia facial tem a ver com vento.
Um vento externo, que é quando você toma um golpe de ar, alguma coisa assim, e dá paralisia, né? Não era o meu caso. Ou um vento interno, que está relacionado a qual órgão? O fígado. Bile Raiva. amarela, raiva, né? Coisas assim. Então, na verdade, a minha paralisia, ela começou a me fazer refletir que, assim, eu tava muito inconformada, sabe? Eu tava mesmo com uma raiva de ter sido, assim, colocada numa situação que eu não tinha planejado, porque a gente planeja muito, né, assim, vai ter coisa semana que vem, Controle daqui um total. mês eu tô pensando na ceia do ano novo, entendeu? Que eu quero emagrecer para usar aquela saia Exato. branca que tá no meu guarda-roupa esperando eu colocar essa saia no ano novo. Mas a mente não para. Eu fico o dia inteiro conversando comigo mesma na minha cabeça e às vezes eu converso mesmo, verbalizo no carro. Quem olha deve achar que eu sou louca, porque se eu tô sozinha, eu tô pensando e eu tô falando alguma coisa, ou eu tô cantando, e as pessoas olham e falam. Então, assim, a cabeça não para, né? E aí vem também as consequências disso, entendeu? Então, essa questão que você mencionou, né, Ju? A impaciência e a intolerância com o tempo do outro é uma grande dificuldade para mim, né? Porque as pessoas têm o seu tempo. Eu tenho necessidade de falar, né? De conversar e de conversar sobre coisas que eu gosto, né? Os assuntos que eu gosto. E aí, de repente, eu estava todos os dias na escola, eu tinha vários intervalos, eu conversava com os professores sobre assuntos que me interessam. E aí, aqui em casa, eu preciso conversar sobre, né? Tenho mais afinidade com já adolescente, né? Então, assim, eu gosto muito de bebezinho, que você tem o domínio da situação. E depois, lá com o adolescente, que você já consegue conversar com ele, ele te entende, entendeu? Essa fase do meio é o ó, para mim, que é a fase assim que a criança te testa e desobedece, e você tem que falar dentro da. O Wellington sabe, né, meu marido, porque ele já chegou aqui em casa mais de uma vez, né? Mas teve vezes ele chega aqui, eu estava chorando, ele falou: o que aconteceu? O que aconteceu que não é normal uma mãe querer pegar uma filha pelo pescoço. E hoje eu tive essa vontade. Eu tive vontade de pegar a Alice pelo pescoço, mas eu não peguei. Sexta-feira eu falei: hoje eu tive vontade de fazer não sei o que com o João. Aí eu falei assim: então, mas vontade a gente tem, porque é a tentação. Mas olha, eu não caí na tentação, porque eu não fiz. Ponto pra mim. Que bom, Estou que bom, melhorando. Que Lu. bom que eu não taquei ninguém na parede, né? Então, é assim, Autocontrole. sabe, Ju? É uma luta. É uma luta que as pessoas não veem, entendeu? Mas Sim, essa luta existe, né? Então, tem pessoas que já falaram: nossa, mas imagina, você não é colérica, né? Porque você parece uma pessoa assim tão centrada. Então, assim, os coléricos, eles podem ser centrados depois que você descobriu e ordenou algumas coisas. Algumas sim. coisas É trabalhado na é o terapia. É o trabalhado que na eu falei. terapia que é, né? Eu Que sou foi o uma que a Karina colérica falou. trabalhada na terapia. Então, assim, eu conto com a graça todo o tempo. Todo o tempo eu conto com a graça. Se não for Jesus na minha vida, Maria, né? Eu peço muito para ela. Eu preciso, ó, mãezinha, como é que você faria aqui no meu lugar? Eu tenho certeza que você não ia no pescoço da pessoa, né? Eu tô com vontade. Olha, o Silas está dando uma contribuição aqui. Silas, Silas, que pena que você não está aqui. Está aqui, né? Não participando diretamente, mas ele está dizendo, ó, é importante lembrar que a pessoa não se resume ao temperamento, pois ele é apenas uma parcela da personalidade, né? A parte mais mineral, né? Que é aquilo que eu falei logo no início, né? Nós nascemos com temperamento, tanto que a gente consegue observar, né? Já nas crianças pequenas, principalmente esses temperamentos mais quentes, expansivos, né? Mas a gente não se resume a isso, né? Nós não somos escravos do nosso temperamento, né? Isso é o mais importante, porque nós somos seres humanos, somos pessoas livres, né? Nós temos a liberdade mesmo o livre-arbítrio de decidir o que fazer em cada circunstância, né? Então, o Viktor Frankl que fala, né? A circunstância não nos define, mas é a nossa atitude diante da circunstância, né? Então, esse domínio diário, gente, é diário mesmo, né? Todo dia. A gente não vai vencer essa batalha todos os dias, né?
Fala um pouquinho disso, gente. Como é que é essa batalha? Karina, fala um pouquinho. Não, lembrei de uma cena muito interessante, porque às vezes a gente, no trabalho, no dia a dia, a gente consegue ter um certo controle maior desse temperamento explosivo. Eu não vou sair xingando a minha secretária, né, alguém da minha convivência, porque ela não fez as coisas do jeito que eu queria, ou no tempo que eu queria, etc. A gente vai aprendendo a se comunicar e a se colocar de uma forma social, afetiva, amorosa, coletiva, né? E que faz toda a diferença, né? A gente aprender a ver o outro e desenvolvendo uma empatia, assim. Mas aí chega em casa, e em casa a gente já abaixa essas barreiras, né? Baixa as barreiras. E aí Verdade. teve uma vez que eu cheguei em casa, assim, bem colérica, xingando alguma coisa, reclamando de alguma coisa, mas assim, bastante densa, pesada, estressada, e aí que saco, e aí a casa não estava arrumada, eu já reclamei, tinha bagunça, não sei o que, eu já reclamei. E o meu namorado, ele fez uma coisa que me desarticulou, e eu acho que me desarticulou para sempre, né? Porque eu evito todas as vezes, eu vou para casa rezando para chegar bem, para ter essa imagem do que ele me disse, assim. Ele falou assim: você pode sair pela porta de novo e entrar de novo, porque aqui dentro tem pessoas que te amam muito e que não merecem esse teu comportamento aí. Eu, porra! Que porrada, né? Ele me desarticulou, eu digo que ele me desarticulou para sempre. Ele falou assim: aqui dentro tem pessoas que te amam, será que você pode sair e voltar de novo para perceber que as pessoas que estão aqui te amam e não merecem isso? E aí saio eu, volto e digo: desculpa. Que legal. Realmente foi ótimo e é uma coisa que mudou muito esse meu controle para também, e principalmente, né, para convivência íntima, porque às vezes é onde a gente mais se mostra, é onde a gente mais deixa esse temperamento aparecer, né, na intimidade. E, Exatamente. e foi fantástico. Essa fala dele me pontuou, me situou assim de uma forma que eu disse, realmente, esse afeto, esse amor, eu preciso valorizar antes do meu tempo, antes do meu ritmo, antes de qualquer outra coisa, né? Sem isso, o resto todo não tem sentido. Então, E é bem Karina, é importante. interessante porque ó, o Silas mandou uma outra mensagem aqui que eu acho que é perfeito com o que você falou. O segredo para controlar o temperamento colérico é a humildade, né? E veja, você foi humilde porque você poderia simplesmente ter dado uma resposta, né, para ele também, nervosa, com raiva, né, e tudo mais, e falar assim, né, vai para lá você, me deixa aqui no meu canto, não é verdade? Poderia ter feito isso. Com Veja, você certeza. Poderia escolheu naquele momento, né, ganhar consciência. você teve a consciência, a atitude humilde, você teve a humildade de, olha, ele, puxa vida, isso fez muito sentido, ele tem toda a razão. Você baixou, voltou, fez justamente esse movimento que ele solicitou, né? E voltou novamente com uma outra atitude. Então, a humildade, gente, é um exercício de todo temperamento, né? Mas, sobretudo no colérico, porque o colérico, ele tem essa questão dele ser a autoridade, né? Eu domino, tem que ser do meu jeito, né? Então, Ninguém faz tão bem quanto eu. isso, né? Então, aqui, ó, ser mais Olha a arrogância disso. empático, né? Ser mais empático, mais simples, né? E aí ele deu até uma dica aqui, ó, dar esmola e analisar as vidas dos menos afortunados, né? Então, justamente fazer esse movimento de dentro para fora, a gente precisa aprender, né, a sair de si, né? Porque às vezes a gente é que nem acha que é o sol, né? Eu sou o sol e tudo gira ao meu redor, né? Então ninguém mais tem problema, ninguém mais tem dificuldade, ninguém mais teve um dia ruim, só eu, né? Só eu que tô aqui chateada, só eu que tô com raiva, só eu que tô frustrada, eu tô brava. Enfim, as outras pessoas não têm esse problema, né? Eu não sou colérica, mas eu também me lembro de uma situação semelhante. Eu estava grávida do meu segundo filho e foi um dia assim que eu passei muito mal. Da gravidez dele assim foi uma gravidez muito difícil e tinha passado muito mal naquele dia. Eu estava assim até fraca fisicamente. E aí aquela coisa, quem está dentro de casa
fica na expectativa de quem está chegando, né, para trocar o turno. Né? Então, as mães que ficam em casa com os filhos, né? Hoje, da pandemia, a situação se generalizou, mas antigamente era assim, a mãe que ficava em casa, né, mais tempo com os filhos, não via a hora do marido chegar, ou da avó chegar para dar um apoio, né, para dar uma relaxada. E aquele dia eu não via a hora do meu marido chegar do serviço, e assim, ele trabalhava muito, trabalhava dobrado, e ele tinha tido também um dia muito difícil. Então, quando ele abriu a porta, gente, eu lembro da cena, assim, eu falei para ele assim, graças a Deus que você chegou, né? E ele olhou para mim assim, graças a Deus que eu cheguei, porque ele não aguentava mais também, você entendeu? Ele também estava muito cansado, né? Tinha sido um dia muito difícil para ele, né? E naquele momento a gente tem que ter esse jogo, né? Quem precisa mais do apoio nesse momento? Né? Apesar de eu estar cansada, enjoada, etc, mas ele precisava muito mais dessa acolhida do que eu naquele momento, né? Então a gente precisa ter esse olhar para o outro mesmo, né? Deixar de ser o sol e se colocar mesmo no lugar do outro, ter esse movimento de humildade. No relacionamento, eu achei interessante a Karina falar, foi o namorado, né? No meu caso, eu sou casada com um fleumático, tudo indica, né? As características são muito assim, muito parecidas O meu mesmo. é fleumático também. Com esse. Então, assim, toda essa coisa que eu chego assim, que eu tô achando que aquilo é o problema do universo, eu fico lá, eu falo, e ele me olha. E ele me olha. E ele me olha. E ele me olha mais um pouco, né? Aí na hora que eu paro de falar, agora ele vai falar. Ele fala assim, eu vou pensar sobre isso e a gente conversa outro dia. Ah, eu quero morrer. Imagina, eu vou nem dormir nessa noite, como é que eu vou esperar essa pessoa me dar o retorno disso tudo que eu tô falando, né? Mas assim, você vê, é um exercício que a gente tem que fazer, porque o tempo do outro é diferente, né? Sim. E o Wellington, ele sabe disso, mas agora ele vai ter mais certeza, que eu estou falando publicamente, né? Ele é alguém que me centra em muitas coisas, entendeu? Ele me centra, porque eu quero fazer tudo, e muitas vezes ele, calma, precisa ser assim, tem que ser agora, entendeu? Então ele me centra. E aí no ano passado, Ju, eu tive a oportunidade, assim, a convite, porque eu sou Opus Dei, né? E a convite de uma numerária, eu fiz duas turmas, né? Conduzi um curso sobre as 5 linguagens do amor, né? Então, eu tinha lido esse livro já há muito tempo, e tanto que eu tenho uma edição, assim, que acho que é a segunda edição do livro, e ele é um livro que está entre os 10 mais lidos em Nova York, acho que há muitos anos, já há décadas já, né? E aí, eu falei, nossa, eu vou reler, né, essa obra e vou preparar, sim. Então, eu fiz, assim, em forma de áudios que eu mandava, e as mulheres que estavam participando, elas ouviam os áudios, né, de cada uma das linguagens, e depois a gente se reunia uma vez na semana para conversar a respeito, sabe? Então, ali, quanto que eu tive também, né? Claro, a gente sempre tem que fazer uma autorreflexão, e quanto que eu também pensei, olha, para eu estar falando como é que um casamento deve ser conduzido, um matrimônio, eu preciso antes viver. Eu não posso ficar dando falso testemunho, né? Porque a primeira pessoa que vai bater o olho ali e falar assim, meu Deus, eu estou vivendo com uma pessoa hipócrita, é o meu marido. Ele vai falar, ela tá falando coisas aí de como que deve ser, né, a condução do matrimônio, como cada um deve agir, como a gente tem que fazer o movimento, né, de acordo com as necessidades do outro, mas ela não vive nada disso aqui. Eu sei porque eu sou marido dela, entendeu? Então, assim, a gente começa realmente a se empenhar mais. Então, quando a gente tem os filhos, e isso eu sempre foco, assim, falo muito para as minhas amigas, né, e já fiz post disso no Instagram também, a gente tem os filhos, às vezes a gente acaba ficando só em cima dos filhos. Então eu vou curar, não, mas assim, eu vou ordenar essas minhas fraquezas do meu temperamento, porque, nossa, eu preciso lidar bem com os meus filhos, né? Agora, o meu marido, ele tem que compreender, porque ele me conheceu assim, quis casar comigo assim, e agora ele se vira. Só que não é desse jeito, né, gente? Você casa, é todo dia ali com a pessoa, é essa convivência que precisa cuidar, né?
O matrimônio a gente precisa cuidar, ele não se faz sozinho, né? Ah, foi lá, casou e agora vai do jeito que for. Não, precisa dos dois para fazer as coisas acontecerem. Então, eu também, ele me faz refletir, sabe, sobre coisas que eu tenho vontade, assim, porque o meu temperamento me move a isso, mas eu não posso me deixar levar por isso, porque eu Lu, tenho outras o pessoas. Silas falou uma coisa também que tem relação com isso, ó. Por possuir muita energia e uma mente aguçada, o colérico tende a passar por cima de tudo e todos para resolver os problemas e superar obstáculos. Por isso, o colérico tem que se controlar para não queimar os outros, e é justamente isso. É, Como é, você falou, a mente não para, não para, não para, não para, e aí você acaba que nem, passando que nem um trator, né? Em sim, cima das assim, olha, pessoas que Tem muitas vezes isso, que eu era um trator. Te acalma, guria, parece um trator. e assim, né, Karina, por exemplo, com alunos, sabe, mais de uma vez isso aconteceu. O aluno entrava na minha sala, me fazia uma pergunta, para mim eu só tinha respondido, mas eu falava, nossa, você é grossa. Grossa, mas, gente, eu não fui grossa, eu respondi. Então, assim, eu achava que eu só tinha respondido, entendeu? Só que às vezes você fala de um jeito, então isso também, gente, compreendam os coléricos, façam e pensem em nos compreender, né? Porque o jeito que a gente fala, parece que a gente está sempre bravo. Só que às vezes você não tá nada bravo, às vezes você não tá, mas é o jeito, sabe, que a gente fala. É a firmeza, né? A minha Da mãe que é uma, segurança a que o minha mãe colérico tem em falar. ela é uma colérica natíssima, assim, né? Quem a conhece sabe. Quando ela faz leitura na missa, parece que ela tá brava. Quando ela começa, ela fala assim, ó, leitura, já parece que ela tá brava. Entendeu? E é lógico que ela não está, é óbvio que ela não está. Ela está apenas É um tom, proclamando, é o tom, justamente, né? Então, é um tom impositivo, né? É um exato, tom mais inflamado, mais impositivo, impositivo. exato. isso, É, que vem da secura, né? Vem da secura do E colérico, né? Então essa característica seca, né? Então o colérico ele pode variar, ele pode ser até um pouco mais úmido, que é aquele líder que vai escutar mais, né? Que vai ser mais compreensivo, né? Que ele não é tão autocentrado assim, mas ele não deixa de ser seco, né? Essa secura é uma característica própria do colérico, que é o fogo, né? Fogo que arde, que queima, né? sim, Que rouba o oxigênio, né? O fogo queima o oxigênio, né? Então, é uma característica do colérico, e às vezes as pessoas não compreendem, e é justamente, acho que isso que é tão legal, né? A gente falar sobre esse assunto, porque vai ajudar muitas pessoas. Porque às vezes a gente mesmo não compreende por quê, né? Por que que eu sou assim? Né? Então, como você falou, Karina, mas por que que as pessoas falam que eu pareço um trator, né? O que será que eu tô fazendo, né? Porque é tão natural. Pera, não é bem assim. E até para quem convive com colérico, nossa, mas por que que ela fala desse jeito, né? Por que que ela tem essa atitude, essa postura? E aí você começa a estudar os temperamentos, você passa a ter um olhar diferente, né? Eu acho que a questão da linguagem do amor, ela vem muito disso, né? Você aprende a linguagem, você começa a fazer uma leitura diferente daquela pessoa que convive com você. E aí você entende que assim, nossa, ela não está sendo seca, né, comigo, não é pessoal, não é contra a minha pessoa, né? Então, o melancólico tem muito isso, né? Eu sou melancólica. Então, assim, a gente recebe aquele impacto daquela informação, é uma impressão que fica, né, que permanece por muito tempo, e às vezes a gente não compreende muito. Nossa, mas pega pro pessoal, né? Pega para o pessoal, aquela questão do rancor, de você ficar pensando naquela situação, de você, porque você quer entender, né? Por que que foi assim? Por que aconteceu desse jeito? Por que que aquela pessoa falou? E aí você começa a entender que não é pessoal, que é o jeito da pessoa, né? Que é um jeito natural, né? Que não há, nossa, ela tá falando assim porque é com a minha pessoa, né? E uma isso comparação desse teu exemplo é interessante, porque o melancólico ele traz para dentro e ele vai ruminar aquilo internamente. O colérico ele vai questionar na hora. Você falou isso por quê?
Qual que é a tua motivação para falar dessa forma comigo? Ele não vai levar isso como uma ofensa pessoal, ele vai buscar uma compreensão do que está acontecendo. Então, ele vai ser extremamente questionador no entendimento, e isso é para fora, né? Sim. Diferente do melancólico que vai se ofender e trazer isso para dentro. Exatamente. Você deu um exemplo bem legal, que é o bate e volta, toma lá da cá, né? O colérico é assim, toma lá da cá, ele recebeu, ele já devolve, ele não fica com aquilo, né? É diferente do sanguíneo, né? O colérico, ele pega, sim, algumas coisas, mas é diferente do melancólico, né? Ele pega, mas ele questiona, né? O sanguíneo, ele também ele processa, né? Ele transforma aquilo. Eu transformo muito rápido as situações, mas nós vivemos, né, às Bruna? vezes no consultório eu fico impaciente, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas é óbvio que eu fico, que a gente sente que o nosso cliente está ali colocando, né? Mas às vezes eu vejo uma pessoa num processo de luto, de término de relacionamento, de coisas que eu vejo assim, gente, tá demais esse ciclo, né? A pessoa tá ali, a coisa não tá modificando dentro dela, ela tá no mesmo sofrimento há 20 dias. E aí eu penso assim, nossa, eu passei por uma situação assim, e em 2 semanas eu ressignifiquei minha vida inteira, eu dei a volta, eu transformei tudo, eu me propus diferente por mim, né? Eu não carreguei a dor do outro. Eu fui por mim, fui restabelecendo aqui. Mas é do colérico isso, né? A gente tem que entender que é o tempo desse colérico de dar conta das coisas. E o colérico dá conta muito mais rápido e efetivo, assim, transforma, queima muito, muito rápido. Sim. Ó, teve uma pergunta aqui. O temperamento predominante pode ter nuances de outros, né? Pode, né? Porque tem essa variação, né, da secura para a umidade, né? Então, por exemplo, às vezes o colérico, como eu falei, mais próximo do úmido, então ele pode ter né, ele pode ser mais envolvente, né? Então, e tem a questão da convivência com os outros, né? Então a gente tem que entender também que no decorrer da nossa vida a gente vai ter contato com outras pessoas e tem a autoeducação, a gente aprende, né? Que é isso que a gente está dizendo, a gente vai aprendendo a lidar com o nosso temperamento. Por isso que na vida adulta, às vezes é difícil a gente identificar o temperamento, né? Por quê? Porque a gente já passou por tanta aprendizagem de autoconhecimento, de transformação, de educação, né? Que você tem que, na verdade, pensar na infância. Porque daí é o temperamento mais puro, né? Ele vai se manifestar de uma maneira mais pura na infância. Na vida adulta, a gente já passou por muita coisa, né? Experiências de vida, contato com outras pessoas, autoeducação, terapia, né? E então a gente muda e a gente vai sim aprendendo na convivência com o outro, né? E é bem legal isso. Então, por exemplo, que a Lu falou do marido fleumático, né? Que dá esse equilíbrio, né? Que faz você se sentir mais centrada, né? E é justamente isso. A gente vai aprendendo a lidar com nós mesmos através da relação com o outro, né? Na verdade, o nosso autoconhecimento, ele precisa do outro, né? Eu só sei quem eu sou a partir do relacionamento com o outro. Se eu vivesse isolada, sozinha, eu não tenho como saber de fato quem eu sou, né? Eu preciso da relação com o outro. E aí sim, né, de acordo com as minhas atitudes, com as minhas escolhas diante das circunstâncias que se apresentam, aí eu vou, então, construindo esse autoconhecimento e a escolha diante de cada circunstância, né? O Silas também trouxe uma outra colaboração. O colérico, muitas vezes, acha que a mansidão é fraqueza. Por isso, tem dificuldade em expressar seus sentimentos mais profundos. Aqui, ó, ele está perguntando, ó, qual o temperamento e aporte de vocês? Vocês conseguem identificar? Olha, ô Ju, eu, assim, lendo, eu já passei pela percepção de que o meu aporte seria mais úmido, né?
mas quanto mais eu leio, mais eu vejo que não. Não é que meu aporte é úmido, não. Eu acho que tá tudo na coleriquice aqui mesmo, né? Tá no seco, tá no fogo. Mas é isso que você falou. Passei muitos anos, né? 2 décadas trabalhando com pessoas. Então você imagina, num colégio, né? Quantas pessoas passaram pelas minhas mãos? Né? Os meus filhos falam assim, mãe, todo mundo foi seu aluno, mãe. Entendeu? Porque realmente muita gente, e principalmente como coordenadora, você precisa lidar com famílias, você precisa lidar com os alunos, né? Isso que a Karina mencionou, que eu acho até rio aqui por isso. Você, meu Deus, mas já está demorando muito. Eu tive nos últimos anos alunas, principalmente mulheres, que tinham assim as crises de ansiedade, elas ficavam 2 horas na minha sala chorando copiosamente, até aquilo passar. Elas tinham uma angústia. E eu falava, Jesus, mas não vai acabar nunca de chorar? Então, isso é uma coisa também que eu acho interessante. Até a Karina, se Deus quiser, vai ser mãe, né? Deve ter esse desejo. Eu não chorar nas homenagens no Dia das Mães era conversa no colégio. Entendeu? Porque eu tenho os meus filhos, estudavam lá também, né? E aí a coordenadora, na época dos pequenos, hoje ela é coordenadora de todos os cursos, ela falava assim para mim, esse ano você vai chorar. Esse ano você não vai aguentar, porque o teatro tá lindíssimo, porque eu vi o ensaio e o Pedro tá fazendo direitinho, porque o Henrique tá fazendo não sei o quê. Esse ano você não aguenta, você chora. Passava a homenagem e eu não havia chorado, mas não quer dizer que eu não havia me emocionado, entendeu? Eu achava lindo, eu ficava feliz porque eles tinham feito, né? Eu achava tudo muito engraçado, porque eu acho criança faz as coisas, eu acho engraçadinho, entendeu? Eu havia me emocionado, só que a minha emoção para realmente virar lágrima, né? Para mim demora. É mais fácil eu chorar de raiva. É mais fácil eu chorar de raiva do que por algo. Nesse caso, eu sou bem ouvida, tá? Então, eu não sou muito de chorar, não. É difícil, assim, né? Então, realmente tem que ser uma situação que me mexa muito, assim, comigo para eu chorar. E uma coisa também que foi uma que eu tomei, assim, para minha vida não é verdade que você deve tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar as pessoas do jeito que elas precisam ser tratadas, né? Não é nem que elas querem, porque tem gente que não sabe como quer ser tratada, mas que precisam. Porque assim, se eu for tratar as pessoas do jeito que, né, que eu gosto de ser tratada, muita coisa que para mim não faz diferença, eu vou tratar o outro desse jeito. Então, eu dei um exemplo fui fazer lá participar de uma palestra sobre oratória e a moça falou sobre isso, né? A palestrante, ela falou, olha, a gente deve tratar as pessoas como elas querem ser tratadas, né? E ela havia feito essa pergunta para mim, eu dei um exemplo, falei, como elas querem ser tratadas, com certeza. Eu não tenho, por exemplo, essa coisa de ir a um médico, e aí o médico é uma pessoa seca e faz o que tem que fazer, e eu saio de lá falando, ai, que médico horrível, grosso, não me deu atenção. Não, se ele viu, pediu meu exame, viu, treinando bonitinho, medicou, tá tudo certo para mim. Eu não vou, para mim, médico não precisa ser simpático, sabe? Então, para mim, tá tudo ok, mas outras pessoas já querem, né, alguém mais dócil, que acolha e que fale. Então, assim, para mim, Ju, não é um incômodo, na verdade, você fala assim, ó, você quer falar alguma coisa sobre mim? Me critica. Porque se você me elogiar, eu só vou poder falar um obrigado. Agora, se você me criticar, eu vou ter que falar um monte de coisa para você. Vou ter que falar um monte de argumento aqui, entendeu? Então, eu não dou muita importância para essas coisas, sabe? Eu não fico ferida, assim. Imagina se eu tratar as pessoas desse jeito, né? Tem gente que se fere, né? Então, eu não posso tratar como eu preciso ser tratada ou quero ser tratada, né? Porque coisas que não importam para mim... Isso faz muito sentido, com certeza, né? E eu acho que essa questão da empatia mesmo, né? É essa questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro, né? Não é, veja, não é ficar bajulando o outro, não é isso, né? Mas eu acho que essa questão de você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, acho que é mais uma questão de moral, de ética, né? Mas precisa dessa empatia, né? Você precisa realmente olhar para o outro. Então, você que foi coordenadora, né, que trabalhou, como você mesma falou, com todo tipo de pessoas, né? Tanto na equipe mesmo,
quanto dos alunos, famílias, né? Você precisou ter esse manejo, esse jogo de cintura, realmente, às vezes a mesma orientação, né? Na clínica, né, Karina, a gente precisa ter esse jogo de cintura, porque cada paciente que chega... separada da forma como o outro vai conseguir acessar, né? E essa exatamente, é uma sensibilidade necessária. Exatamente, a gente precisa, né, aquela coisa da pessoa à pessoa, né? Você olhar para aquela pessoa que está diante de você, né? Não é enfiar ela num contexto que você, então eu vou fazer assim, 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 vou responder. Toda vez que a pessoa falar isso, eu vou responder dessa forma, né? Ou eu vou analisar dessa determinada maneira, né? Não, cada pessoa que chega é uma pessoa única, irrepetível. Né? Então, é nesse sentido, eu achei perfeita a sua colocação. Né? Que a gente precisa ter esse olhar, inclusive para os nossos filhos, né, Lu? Porque aquela coisa assim, né? Poxa, mas eu eduquei igualzinho, o que será que deu errado? Foi justamente isso, meu filho. Como é que você educa igual todos os seus filhos se eles são diferentes? Mas veio muito essa questão dos temperamentos para mim, Ju, pela minha dificuldade com o João. Embora a Alice também tenha muito do temperamento colérico, eu ainda trabalhava fora. Só que assim, eu fiquei os 4 meses aqui de licença maternidade, e nesses 4 meses, né, do João, no caso, e a Alice tinha 2 anos e pouquinho, eu já percebi que ela tinha, sim, sabe, muito jeito de nervosinha, né? Eu não sabia nomear ainda, de nervosinha. Só que aí eu fui trabalhar. Entendeu? Então, fiquei muito menos. Agora, com o João, 24 horas por dia, né? Desde o final de 2019, o tempo todo. Então, aí eu comecei assim, nossa, eu não presto pra ficar em casa, não. Porque quando eu não tava em casa, tava tudo dando certo. Agora, olha isso aqui, eu não consigo fazer. E eu sou aquela pessoa que alguém começa a chorar, na hora já vem, engole esse choro. Engole sabe? Eu preciso me segurar. Porque a pessoa começa a chorar, eu já perco a paciência. Tá chorando por quê? Chorar é de dor e de fome. Fome vocês não passam. Tá com dor? Não tá com dor. Então para de chorar. Eu caio muito nisso. Isso eu ainda faço muito, entendeu? A frase da minha mãe foi, a vida inteira foi, respira fundo. Para com isso e respira. Para com isso e respira. Para vocês terem uma ideia da força da minha colerice, quando eu era bebê, eu chorava até 2 anos, eu chorava até desmaiar, se as coisas não aconteciam como eu queria. Até 2 anos, tá? E isso foi assim... eu não podia cansar demais, eu não podia ficar muito tempo sem comer, tudo que extrapolava um limite, e minha mãe tinha que estar controlando esse limite, se passava do limite, eu entrava numa catarse, num choro, num negócio, eu desmaiava. E aí, claro, vai fazer um monte de exame, vai avaliar neurologicamente o que tem, o que pode ser, essa criança tem convulsão, essa criança tem... Chegou uma hora que o pediatra disse pra ela assim, ela não tem nada, dá uns tapas na bunda que passa, né? E foi que resolveu, tá? Foi exatamente que resolveu. A mãe chegou uma hora que ela disse, chega com isso, e deu uns tapas na minha bunda, eu parei de desmaiar e afinar, que nem eles diziam, né? E desde pequenininha, né? Então, olha como é forte isso. É difícil controlar um colérico, porque é muito exagerado, né? Essa emoção, esse choro, assim, claro que uma mãe vai dizer, engole esse choro, porque não é aquilo que tem controle, que você consegue ajudar a entender, não, é um tom bem mais pesado, assim. Gente, ó, o Silas está fazendo uma colaboração aqui, ele está fazendo uma pergunta para vocês, ó, quanto ao aprofundamento dos estímulos externos, como guardar em si o ocorrido, a parte seca dos coléricos, como vocês trabalham isso? Guardam algum rancor ou mágoa? Quer falar, Karina? Eu diria, vamos lá. Eu diria que é muito pouco, porque geralmente eu tenho uma visão de que eu dou conta daquilo, tá? Geralmente acontece alguma coisa e eu digo assim, não, eu separo, né? Eu fiz um exercício muito grande de conseguir separar o que é meu e o que é do outro para não ficar com mágoa daquela situação. Porque se alguém me ofende, se alguém me machuca, se alguém faz qualquer coisa que possa gerar mágoa, eu entendo que aquilo é daquela pessoa e que eu não tenho que guardar.
Mas, claro, já teve situações extremas, assim, de eu achar que dava conta, de eu achar que tinha maturidade para lidar com determinada coisa, de eu achar que ia levar a situação de uma forma bem, e isso acabou numa pneumonia, né? E pneumonia aí na medicina chinesa, a gente sabe que a emoção é de tristeza. E isso foi, claro, tinha todo um limite, um desgaste físico muito grande, com certeza contribuiu, mas era uma mágoa que eu não queria nem saber que estava ali. Não queria nem olhar para aquilo. Uma negação muito grande, né, desse rancor. Gerou, assim, uma pneumonia. Mas, Karina, você acha que isso é porque você tem buscado trabalhar o seu temperamento, né? Ou é seu mesmo, essa característica de fazer essa separação do que é meu e do que é do outro? Isso é aprendizado. Isso é passar por esse tipo de situação em que eu não reconhecia certos limites, onde eu me ofendia com as coisas, e quando eu era criança, eu saí de casa com 16 anos, né, para ir morar sozinha, e a minha irmã já tinha ido do interior, morava em Caçador, no interior de Santa Catarina, e ela já tinha ido para Floripa e eu fui. E a frase que a minha irmã mais me dizia quando eu tinha ali 16 anos era: cria casca, guria, cria casca, guria, porque eu era até 16 anos extremamente ofendido. Qualquer coisa eu já sentia muito, né? E eu tenho essa coisa muito úmida, eu choro com muita facilidade. E aí, de tanto ela trazer esse cria-casca, de trazer essas características, de eu vivenciar essas situações, eu fui aprendendo a criar esse limite. Mas isso é aprendizado, isso é experiência. Né? Ir conseguindo reconhecer até onde eu tenho que me envolver com aquilo que é do outro e até onde aquilo realmente faz parte de mim. Legal. E você, Lu? Olha, Ju, eu não sou de guardar, não, né? Coisas assim, situações pelas quais eu já passei e que eu acho que eu aprendi com elas, assim, que tem coisas que não vale a pena você guardar. É só que assim, eu preciso ter certeza que eu não tive nenhum tipo de responsabilidade naquilo, assim, que eu não fiz uma coisa errada que gerou aquela crítica, né? Porque eu tenho muita dificuldade de lidar com o meu erro. E isso é uma coisa assim, nossa, eu faço uma coisa errada, enquanto eu não consertar, me tira o sono mesmo, né? E, e isso eu reconheço, assim, né? Quando eu cometo um equívoco, também tive que aprender a ser desse jeito, que não é fácil reconhecer para mim que o erro foi meu, né? Você busca, ai, mas será que esse erro não foi gerado por o erro de outra pessoa, né? Mas não, você tem que aprender a identificar, né? Que o equívoco foi seu e a partir do momento que eu percebo que teve um equívoco meu mesmo que gerou aquilo, aí aquilo me incomoda bastante. Então, por exemplo, semana passada a gente viveu uma situação, né, que eu até comentei com você, porque às vezes você faz um post, existem as discordâncias, né? Então, aquilo fica assim, martelando na minha cabeça. Aí eu reli assim, N vezes para ver se eu não tinha colocado nada que fosse realmente uma coisa infundada, né? Que não tivesse baseado em algo muito sólido, assim. E aí, depois que eu ouvi, por exemplo, a sua opinião a respeito, eu consultei uma outra pessoa também, eu vi que, né? Então, falei, não, realmente foi como a pessoa internalizou essa informação, né? Então, com isso eu também não posso lidar, sabe? Mas ficar assim com um rancor, uma coisa que fica muito incomodando assim, não, eu não guardo muito, não. Me livro. Legal. Eu não guardo longo prazo, eu reajo na hora, assim, mas eu não fico armazenando. Fora esse evento, né, que eu falei, que aí eu fiquei guardando sem perceber. Sem ter consciência de que eu estava ali bancando uma heroína, sabe a síndrome da heroína? O caso da minha paralisia. Tolerando o intolerável, foi basicamente. O caso da minha paralisia também foi assim, Karina. Só que assim, eu achei que eu estava dando conta, sabe, dessa situação. Mas quem me conhece, né, trabalhou comigo todo esse tempo, ou mesmo quem não trabalhou, sabe que eu fazia assim tudo com muito envolvimento no colégio. E que eu nunca imaginei ser desligada do colégio, sabe? Era uma coisa assim que eu não pensava, porque realmente eu estava ali, né? Muito envolvida mesmo.
Mas eu falei assim, não, é isso então. Eu sempre peço todo dia para Deus conduzir meus caminhos, eu tenho que confiar que é isso. E achei que eu estava lidando, eu estava lidando de alguma forma, né? Só que meu corpo estava guardando, sabe? E aí foi assim, foi o tempo de 6 meses. E quando eu tive, né, N pessoas entraram em contato comigo e uma pessoa, assim, que eu confio muito, né, que na verdade sempre teve farmácia, nunca teve formação como médico, mas que foi doutor de muita gente aqui na nossa cidade, né, Ju, que é o Toninho Martelli, ele me ligou e falou assim, será que você não consegue perceber? Você foi desligado de uma empresa que você amava fazer aquilo, entendeu? Você foi demitida e você guardou isso. E você está aí levando essa vida com 4 filhos, você guardou. Então, assim, embora ele trabalhou muitos anos com isso, né? E aquilo falou, nossa, então não é só uma questão fisiológica. Tem sim o meu emocional ligado nisso, né? E agora eu tenho observado isso. Tua identidade, né? A tua identidade com essa instituição, com esse trabalho, olha só. Isso, Tem uma isso relação assim, muito. é uma loucura quando você para pensar, né? Porque justamente mostrou bem aqui, né? Que é aquela coisa, o rosto é do outro. E de repente eu tava com o sorriso desse lado, entendeu? Tava babando para comer. Então, assim, eu tinha momentos, eu tentava levar na brincadeira, mas tinha momentos que eu caía no choro, que eu me olhava no espelho e falava, Senhor, será que isso aqui nunca mais volta, né? E você vê como é nervo, né? É um nervo da face. Quando eu fico nervosa, eu ainda sinto dor e pressão no ouvido. Por mais que tenha melhorado, isso volta, sabe? Então, realmente, assim, o meu corpo também, né? Armazenou algumas coisas e demonstrou dessa forma, né? Para, né? Olha para si também, né? Aí a gente estando bem. É aquela coisa de querer dar conta, né, Lu? Porque o próprio temperamento colérico, eu preciso dar conta, eu vou tirar isso de letra, vou passar por cima, como um trator, vou passar por cima disso e tudo certo. Vida que segue, não é verdade? Só que não é tão simples assim. A gente não consegue fazer isso, né, o tempo todo. É nada simples, porque envolve pessoas, né, Ju? Então eu posso te dizer que assim, eu me viro muito bem com as atribuições da casa, né? Porque eu gosto de cozinhar, então eu cozinho, minha comida é boa. Eu limpo muito bem uma casa, porque eu sou filha de uma pessoa que tem toque por limpeza, e eu aprendi a fazer, então eu limpo muito bem uma casa. Eu sei fazer todas essas coisas da casa assim, com muita tranquilidade, né? Mas, se uma desobediência de um filho, pronto, eu já encaro como uma afronta. Eu falo, como é que pode isso? Como pode um pirralho desse, 4 anos, não me obedecendo, fazer o que eu tô querendo? Que lá na escola, eu só precisava aparecer na porta da sala de aula, que cada um ia pro seu lugar e ninguém se metia mais a besta. Entendeu? Como é que aquelas pessoas lá estranhas me viam como autoridade e os meus filhos não me veem como autoridade? Mas não são os meus filhos. É Joãozinho. Porque para ele é o rei. Entendeu? E ele verbaliza isso. Com a veia saltando aqui, ó. Ele verbaliza. É do meu jeito. Eu quero do meu jeito. E aí eu quero do meu jeito. E aí você imagina, eu me vejo ridícula, me colocando na posição de uma criança de 4 anos, batendo boca com uma criança de 4 anos. Não é? Então, assim, é muito trabalho ainda que me falta, né? Até o João ser adolescente. Que eu tô contando que aí no diálogo vai estar melhor. Falta tempo. Eu preciso melhorar muito ainda para não fazer mais isso. O Silas falou uma coisa aqui que eu concordo muito, assim, que eu achei muito legal, que todos os temperamentos têm as suas virtudes e defeitos, e a chave para melhorar o próprio temperamento é conhecê-lo, contorná-lo, equilibrá-lo, ao ponto que os outros não saibam qual é o seu temperamento. Eu ri muito com a minha mãe, a minha mãe estava aqui, eu fiz mudança e ela veio para me ajudar, e aí ela recebeu um áudio de uma pessoa que trabalha com ela, né? E a pessoa diz assim, ai, Mal, porque você é um poço de ternura, você é um amor, você é uma calmaria, você transmite isso para as pessoas, ninguém nunca te vê estressada. Aí minha mãe me olhou assim, só pode estar sonhando, porque é outra coisa, né? E aqui no trabalho, os meus clientes, o pessoal que trabalha aqui, ninguém me vê como colérica.
Ninguém me descreveria como colérica, né? Talvez como uma sanguínea doce, né? Talvez como uma sanguínea doce. Mas do fato de conhecer tão bem que a gente acaba lidando com o temperamento e as pessoas não nos reconhecem com essas características como a gente conhece, né? E é isso mesmo, né? Quem de fato conhece é aquele que convive 24 horas com a gente, o que está mais próximo, né? E aí o Moisés é fantástico nisso, porque ele fala uma coisa que eu digo assim, ó, você sabe lidar comigo sempre. Que ele fala assim, das minhas grosserias, das minhas patadas, né? Ele fala assim, tá tudo certo, eu não levo pro coração. E aí um dia ele falou assim, eu já te mandei para aquele lugar mentalmente 20 vezes, mas fica tranquila aqui tá tudo certo. Então, mentalmente, ele me manda para aquele lugar, mas ele não leva para o coração, ele não fica magoado, ele compreende, tá tudo certo. Que ótimo! Ai, que legal. A gente vai precisar fazer a live dos maridos fleumáticos, porque o meu marido é fleumático também. Ai, ia ser muito legal. Fazer em dupla, com eles aqui convidados. Vamos fazer como lidar com... Ai, ia ser legal, ia ser muito legal. Vamos lavar a roupa suja, né, na live, falar Meu Deus do céu. Só dar umas dicas de como eles lidam, né? Gente, olha, já são 9h20. Eu queria agradecer muito as pessoas que estão com a gente até agora, né? A gente teve um atraso no começo, porque infelizmente nós tivemos esse probleminha com o Silas, né? Ele não conseguiu participar, mas Silas, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? Colaborando, mesmo que aqui nos comentários, né? Sua colaboração foi muito importante. Nós vamos marcar para fazer uma live novamente, para que você realmente possa participar de fato, né? Quero pedir desculpa por esse imprevisto, mas eu quero agradecer muito. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Mas eu acho que a gente conseguiu, né, abranger tudo que a gente estava querendo falar. Mas eu quero ótimo. Não vou parar, né, gente? Vamos falar, já que está aqui, vamos falar, né? Eu quero dar uma dica, gente, para quem é mãe, sabe? Para quem é mãe, para quem é educador, entendeu? Trabalha em escola, conheçam os temperamentos, entendeu? Eu tenho certeza que eu teria feito coisas muito melhores no tempo que eu tive ali no colégio, sabe? E que eu teria feito também melhor com os meus filhos. Agora, o meu mais velho já tem 15 anos. É que ele é um fleumático nato. Então, para ele, tá tudo bem, entendeu? Mas eu tenho aqui um sanguíneo também e 2 coléricos, sabe? Então, aqui em casa só não tem melancólico, mas eu tenho a Ju, que é minha filha também, minha afilhada. Porque às vezes a gente conversa bem. Então, assim, com todos os temperamentos. Então, você que é educador, não deixa de aprender sobre os temperamentos, para que não haja confusões, né? Às vezes é uma criança colérica, às vezes é uma criança sanguínea, e você está achando que a criança tem um déficit, sabe? Eu teria feito muito melhor, né? Em tudo, em todos os aspectos da minha vida, nos meus relacionamentos, né, com as pessoas, com os meus amigos, se bem que é gostoso